Salve galera, professor Luiz aqui com vocês. Nessa aula a gente vai falar aí mais um pouco sobre fenômenos ondulatórios. Vem comigo na tela. Galera, a gente vai discutir alguns fenômenos ondulatórios aqui em ondas bidimensionais. Para falar um pouco melhor sobre as ondas bidimensionais, a gente precisa conhecer o chamado princípio de Huygens, ou Huygens, como você preferir chamar. O que esse princípio vai afirmar para a gente? Acompanha no slide aqui comigo. Para ondas bidimensionais, tridimensionais, cada ponto de frente de onda se comporta como uma nova onda. Professor, o que isso significa? Se eu tenho, por exemplo, essa onda aqui, você consegue perceber que ela é uma onda bidimensional, ela se propaga em duas direções, beleza? Então veja bem, olha só galera, se eu tivesse, por exemplo, esse ponto aqui, eu posso considerar esse ponto aqui como a frente de onda, não posso? Se minha onda se propagar para cá, posso. Mas veja bem, esse ponto aqui, quando ele chegar na posição desse ponto aqui, eu também posso considerar ele como uma nova frente de onda. Tá? Da mesma forma com esse ponto, com esse e assim sucessivamente. E o princípio de Huygens está dizendo é que cada ponto da onda aqui, ela pode se comportar como uma nova frente de onda. Beleza? Com as mesmas características que a onda tinha anteriormente. Ou seja, mesma frequência, mesma velocidade, mesma amplitude. Beleza? Aqui eu estou considerando que a onda está se propagando e não sofreu nenhum tipo de refração ou reflexão ainda. Está apenas se locomovendo. Ok? Beleza? Então vamos aqui, vamos entender um pouco melhor aí. Vamos lá. Quero falar para vocês de um fenômeno importantíssimo aí, que é chamado de difração. O que é a difração, galera? Difração é a característica que a onda vai ter de contornar pequenos obstáculos ou de atravessar brechas, tá? Então, por exemplo, se eu tenho aqui, vamos supor, isso aqui é só uma consideração, um exemplo, tá? Isso daqui seja o sinal do Wi-Fi aí da sua casa, né? Aí vamos supor que você está num local e a porta esteja fechada. Como que o sinal consegue chegar lá, até o seu quarto ali, se a porta está fechada? Vamos supor que a janela também esteja, tá? Se você pode me responder, professor, chega pela janela. Não, vamos supor que esteja tudo fechado ali. Então, o que acontece? Você percebe que entre a porta e o seu quarto vai haver pequenas brechas. Então, o sinal do Wi-Fi bateria nessas pequenas brechas e olha só o que vai acontecer. Ele consegue ser ampliado, desviado, sofre desvio. Então, a gente diz que ele contornou, atravessou o meio aqui. Beleza? Então, aqui um outro exemplo. Aqui eu tenho uma brecha bem grande, né? Então, a difração aqui ela ocorre de forma menos intensa, de forma menor. Beleza? Então, aqui um outro exemplo também, tá? Aqui um outro exemplo. Ó, tenho ondas aqui. A onda mudou a forma. Perceba que essa onda aqui ela era meio quadriculada. Após difratar, ela se transformou numa onda circular. Ok? Galera, a luz ela também vai sofrer difração, tá? A gente vai conversar um pouco mais depois sobre a luz separadamente em outra videoaula. Mas o que eu quero que vocês saibam agora é que difração é o fenômeno que ocorre quando uma onda contorna uma fenda ou um obstáculo se espalhando, tá? Um exemplo legal de vocês imaginar, além do sinal do Wi-Fi aqui que eu acabei de falar, é, por exemplo, o som. Quando uma pessoa se comunica com você e ela está em outra sala, em outro cômodo, você consegue escutá-la. Por que você consegue escutá-la? Porque o som da voz dela é uma onda, né? Vocês já sabem disso, vai contornar os obstáculos e chegar até o seu ouvido. Então, isso é um fenômeno bem comum no nosso dia a dia. Beleza? Vamos falar de outro fenômeno aí, ó, a polarização. Tá? O que é a polarização? A polarização ela consiste na limitação de direção que a onda pode se propagar. Então, por exemplo, olha só, imagina um exemplo aqui, ó. Eu tenho aqui a luz, certo? A luz é uma onda tridimensional, então vai se propagar aqui nas três direções possíveis, tá? Que eu representei por várias setas, mas eu quero que você imagine aqui que eu tenho três direções, ó. Vertical, horizontal, e aqui seria a direção entrando ou saindo do plano do papel. Beleza? Então se espalhe nas três direções aí. Veja bem, eu coloco um polarizador aqui. O que vai acontecer? O polarizador ele vai servir como se fosse uma espécie de filtro para a onda.
olha só, a onda agora só consegue se propagar nessa direção. Todas as direções da onda ficaram retidas aqui no polarizador. Se eu continuasse, polarizasse a onda de novo, o que ia acontecer com ela? Dependendo da polarização, iria desaparecer. Tá? No caso do meu exemplo, ó, tem uma onda aqui horizontal. Se eu atravessasse aqui, a onda iria se dissipar em forma horizontal, pequenos pontinhos assim. Certo? Aqui um outro exemplo, tá? Mesmo fenômeno, só que expresso de forma diferente. Então, eu tenho uma fonte aqui de luz não polarizada. Essa luz vai entrar no meu polarizador aqui e vai sair dessa maneira aqui que a figura está representando. Um exemplo legal de aplicação aí de polarização, galera, consiste no óculos de 3D. Né? Para quem já foi aí no cinema e assistiu aquele filme 3D, saiba que, na verdade, o óculos de 3D é um polarizador. Então, deixa eu explicar para vocês de maneira bem simples aqui, mais ou menos como é que funciona. Então, o cara vai fazer o 3D, ele vai filmar a cena do filme por um determinado ângulo, certo? Aí ele filma a mesma cena por um segundo ângulo, por um terceiro ângulo, certo? A mesma cena, filmadas de ângulos diferentes. Depois ele reproduz essa cena, filmada por 3 ângulos diferentes, simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo. Né? Isso vai trazer a sensação de que a cena tem profundidade, ou seja, está saindo ou entrando na tela. Né? O olho humano ele não consegue ter essa noção de profundidade, ou seja, entrando ou saindo da tela. Por isso que para você conseguir visualizar bem o 3D, você precisa de um polarizador, do óculos 3D. Ficou clara a ideia, pessoal? Tranquilo? Um detalhe importante, galera, ondas longitudinais, elas não conseguem ser polarizadas. Por quê, professor? Porque uma onda longitudinal, como você lembra, vamos relembrar aqui rapidinho. Ó, onda transversal, a direção de vibração e a direção de propagação são perpendiculares. Então, ó, eu vibro na vertical, se propaga na horizontal. E que seria a onda longitudinal? Direção de vibração, né? Digamos que isso aqui, eu vibrei a onda na horizontal, certo? E ela se propagou na horizontal, então é uma onda longitudinal. Só que como a onda longitudinal só tem uma direção, ela não pode ser polarizada. Beleza, galera? Então, vamos lá, continuando. Vamos aqui para um exemplo. Acompanha comigo aí, ó. Uma onda se propaga ao longo de uma corda com frequência de 30 Hz. Então, a minha frequência, 30 Hz. Determine sua velocidade e seu comprimento de onda. Então, vamos lá. Ó. No item A, ele pede a velocidade. Então, aplicação direta da equação aí do fundamental, né? Velocidade é lambda vezes F. O F eu já tenho, então concordam comigo que para eu achar a velocidade eu preciso do lambda? Como que eu vou achar isso, professor? Vamos lá, ó. Vamos olhar para a figura aqui. O que é um lambda, galera? É uma oscilação, certo? Uma ida mais uma volta. Olha o que a figura está me dizendo, ó. E daqui até aqui eu tenho 9 centímetros. Daqui até aqui eu tenho uma oscilação completa? Não. Para ser uma oscilação completa, tem que ser uma ida mais uma volta. Ou seja, se daqui até aqui eu tenho 9 centímetros, significa que eu tenho o quê? Metade de um comprimento de onda. Então, acompanha o raciocínio comigo. Ó. Se metade de uma onda vale 9 centímetros, então uma onda inteira vai valer quanto? 2 está dividindo, passa multiplicando. Então, 2 vezes 9 centímetros... 18 centímetros. Tranquilo, galera? Se você quiser se transformar para metro, né, 18 centímetros vale 0,18 metros. Lembra da regra lá? Ó? 1 metro é igual a 100 centímetros. Então, 18 centímetros igual a x. Multiplica cruzado aí, ó. X vezes 100, 100x. 18 vezes 1, 18, ó. 100 está multiplicando, passa dividindo. 18 dividido por 100, 0,18. Beleza? Então, vamos aqui, ó. Vamos transformar para metro. Então, para metro aqui vale 0,18. Então, 0,18 vezes frequência 30.
Então, para eu achar a minha velocidade, quanto que é 0,18 vezes 30, galera? 5,4. Ok? Então, a minha resposta do item A aqui é 5,4 metros por segundo. No item B, ele pergunta o comprimento de onda, que a gente acabou de determinar aqui, ó. Na verdade, essa questão, para eu responder o item A, primeiro eu tinha que determinar o item B, que é o comprimento de onda, 18 centímetros, ou se fosse para expressar em metros, 0,18 metros. Tranquilo, galera? Então vamos lá. Vamos continuar aqui mais um exemplo para a gente encerrar nossa aula hoje. Olha só, a sucessão de pulsos da figura foi produzida em 1,5 segundos. Determine o período e a frequência. Então ele quer saber o período e ele quer saber a frequência. Galera, como que a gente vai fazer isso? Vamos contar quantos pulsos de onda eu tenho aqui? Vamos lá, ó, acompanha comigo aqui, ó. Digamos que cada parte de cima aqui... Opa, deixa eu mudar a cor da caneta. Cada parte de cima aqui vale metade de uma onda. Ó. Então, metade com mais metade, uma. Metade com mais metade, uma. Metade com mais metade, uma. Acho que você entendeu a ideia. Então, vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, olha só, se eu tenho 12 metades, significa que eu tenho 6 oscilações, né? Então, olha só, galera, acompanha comigo o raciocínio aí. Se 6 oscilações acontecem em 1,5 segundos, uma oscilação vai acontecer em quanto tempo? Vou dizer aqui, uma oscilação vai acontecer em quanto tempo? Uma oscilação é o tempo do período, né? Vai acontecer em T. Então, multiplicando o cruzado, T vezes 6, 6T. 1,5 vezes 1, 1,5. Só escrever aqui direito, vamos lá. 6T igual a 1,5. Então, T vai ser igual a quanto, galera? 6 está multiplicando, passa a dividindo. Quanto que é 1,5 dividido por 6? 0,25. Então, meu período vale quanto, galera? 0,25 segundos. Vou anotar aqui do ladinho, ó. 0,25 segundos. Ok? E a frequência, como é que a gente calcula? Pô, a gente aprendeu que a frequência é o inverso do período. Então, se a frequência é o inverso do período, significa que a minha frequência vai ser o quê? 1 sobre 0,25. Se eu divido 1 por 0,25, isso daí dá quanto, galera? 1 dividido por 0,25 igual a 4. 4 o quê? Hertz. Lembrando que o que significa o Hertz? Número de oscilações por segundo. Significa que a onda dá 4 oscilações por segundo. Ou, conforme a figura descreveu aqui para nós, 6 oscilações em 1,5 segundo. Ok, galera? Ficou claro aí para vocês? Espero que tenha sido tranquilo, tá? Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Um grande abraço e fui!